paz de Jesus, bem-vindos ao canal Via de Oração. Eu sou a Alessandra Paulino, responsável pelo canal. E esse vídeo, inédito, esse vídeo inesperado, não fazia parte do meu cronograma, mas eu fiquei impelida a fazer. Já estava querendo fazer desde que terminou a Quaresma de São Miguel, mas fiquei doente, não consegui gravar e foram tendo outros problemas. Eu fui vendo também a dificuldade, de conseguir gravar esse vídeo, muitas coisas foram acontecendo. E aí eu fui vendo mesmo o chamado de Deus para falar sobre o Halloween. Eu sei que muitos padres falam, muitos missionários, muitos padres exorcistas também falam, e muitas vezes tem opiniões ali divididas, Então eu quis trazer esse vídeo para esclarecer e melhor dentro da palavra de Deus. Por isso que eu estou chamando esse vídeo de os 15 porquês de não participar do Halloween. Dentro da palavra de Deus vai te mostrar. E dentro desses passos, trazer à luz aquilo que está por detrás dessa festa que parece inocente, que parece uma brincadeira, mas que na verdade ela vem festejar o diabo, ela vem festejar a obra do mal. Então vamos iniciar. Mas antes, que o Espírito Santo possa iluminar os seus sentidos, iluminar para que você esteja aberto com o olhar espiritual, com os ouvidos espirituais, para poder acolher aquilo que é a verdade. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que a igreja acha, não é nenhum achismo, mas é o que a palavra de Deus nos ensina, que a palavra de Deus nos alerta e que quer trazer à tona, sim, a verdadeira face do mal, a verdadeira face de uma festa que teve a sua origem já no mal e que está se propagando cada vez mais, e que está ganhando terreno cada vez mais e atraindo os nossos, e atraindo muitas vezes eu e você. E o principal alvo, as crianças. As crianças que gostam de se fantasiar, as crianças que gostam de brincar. Mas ao fazer isso, a gente está abrindo brechas. E é a brecha que é a porta de entrada para o inimigo, que ele quer matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Não esqueça disso. Ele não vem aqui trazer presente para você. Ele não morreu numa cruz. Ele não morreu por você, deu a vida por você. Mas a função do diabo é matar, roubar e destruir. Enquanto ele não conseguir fazer isso na sua vida, ele vai continuar tentando, porque ele quer almas. E ele tem pressa. Ele tem muita pressa. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos nos revestir do poder de Deus, da armadura de Deus, e que o sangue de Cristo esteja sobre nós e que o Espírito Santo nos ilumine para que esse vídeo possa vir acrescentar na sua caminhada, na sua vida de fé, e possa vir esclarecer de uma vez por todas todos os bloqueios que você possa ter, resistência de não aceitar essa festa e de concordar achando que é normal. Que o Espírito Santo possa te convencer e te iluminar e que esse vídeo possa sim ser revelador para você. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu resolvi fazer esse vídeo também porque o satanismo tem crescido muito, muito. Algo que há uns anos atrás a gente só ouvia falar em filme, a gente ouvia muito pouco se falar, a gente não era atacado dessa maneira, por todos os lados como é hoje em dia. Filmes, séries, televisão, internet, brinquedos, desenhos, roupas. Eu já tinha comentado aqui, mas se você não sabe, no interior do Rio já está construído, eu não sei se já construíram, se já terminaram, mas ali tem uma igreja satânica. E cada vez mais essas igrejas vão começar assim a serem construídas em outros lugares. Essa realidade ela não é só lá nos Estados Unidos,
essa realidade ela não é só em outros países, ela também é aqui no Brasil. E eu e você, como cristão católico, precisamos acordar para essa realidade. Não achar que é simplesmente uma festinha, que é uma comemoração legal, que é só uma brincadeira. Não é. Não é. Então, para isso, a gente vai entender um pouco sobre essa festa dentro da Palavra de Deus. Se você quiser acompanhar comigo, você pode pegar a sua Bíblia, porque nós vamos nesses 15 passos, né, do porquê não participar. Eu vou usar os 15 passos na Bíblia. Então, se você quiser acompanhar, você pode pegar a sua Bíblia e abrir em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Eu vou dizendo assim, depois se for rápido você pausa, volta, tá bom? Para que você possa acompanhar ou se você quiser anotar e depois você ler, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. A gente precisa vigiar aquilo que está à nossa volta. A gente não pode acreditar em tudo aquilo que a gente vê, que a gente ouve. Por quê? O Halloween começou a ficar conhecido, uma das portas de entrada, né, no Brasil foram os filmes que a gente ia assistindo, né? E também os cursos de inglês. Por quê? Os cursos de inglês, eles costumam ali não só ensinar, né, como falar, como escrever inglês, mas também falar da cultura dos Estados Unidos, né? Aquilo que eles vivem lá. E os Estados Unidos, por incrível que pareça, o Halloween é a segunda maior festa. É a festa que mais se comemoram, tanto que esses dias eu vi um vídeo, né? Eu já sabia que isso acontecia. Eles mostraram lá, agora eu não vou lembrar o nome do bairro, né? Mas era um bairro onde tinha assim uma rua comprida, todas. Acho que conforme a câmera passou mostrando as casas, não deu para ver assim, tem essa casa aqui que escapa, não tinha. Porque era assim, eles fazem competição da casa mais enfeitada para o Halloween, né? E assim, tem umas que são, né? Só botam umas bobeirinhas, tá? Outras mais pesadas, né? Aqui mostrava a casa, né? Normalmente as casas lá, né? Tem aquele espaço na frente da casa, né? Que eles não têm muro. E ali teve uma casa que construiu ali um cemitério. Botou ali na frente da sua casa um cemitério. E eu não vi, né, as outras casas, não mostrou todas, mas eu fiquei assim, gente, é um absurdo isso, né? Mas para eles é comum isso, festejar, eles param para festejar, né? É a segunda maior, a primeira festa que mais se comemora nos Estados Unidos é a Ação de Graças, né? Nem Natal. Eu não sei nem se Natal entra no terceiro lugar do pódio, né? Nem sei. Porque a pesquisa que eu vi era falando só das duas festas mais populares, que é Ação de Graças em primeiro lugar e segundo lugar o Halloween. E na pesquisa falava que a festa do Halloween está se ficando mais popular, que ela vai ultrapassar a festa de Ação de Graças. Então você vê como o mal já está ganhando um território maior a cada ano que passa. A cada ano que passa. Por isso, a primeira ordem que nós temos nessa leitura de Coríntios é vigiar e ser firme. Você precisa vigiar aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você conhece, para que você não caia aí nas garras do mal. Entende? Uma festa que começou, né? Eu vou falar da origem do Halloween. Uma festa que começou com uma intenção, mas que foi se transformando ao longo dos anos, das épocas. E hoje é isso aí. E aí, é claro, tem aquela festa que as pessoas só se fantasiam e comem e bebem. E tem aquelas onde ocorrem sacrifícios, blasfêmias, zombarias, sacrifícios, seja de pessoas ou animais, trabalhos que são feitos, sejam
em locais que são próprios ou em cemitérios. Há muitas coisas, gente, muitas. Quem acompanha aí alguns padres exorcistas, eles sempre falam em suas pregações, né, as coisas que acontecem, ou até mesmo em livros, né, já li livros relatando sobre esse mal. Então, essas coisas acontecem, é real. Segundo passo, então, primeiro vigiar. Segundo passo, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por mais que nós dizemos que somos católicos, somos cristãos, que não temos ligação com o mal, mas a partir do momento que eu dou brecha e participo de festas assim, a gente está abrindo as portas para o mal. E vamos entender sobre essa festa do Halloween? Bem, a festa acontecia em duas realidades. O cristianismo, né? Vamos começar com o cristianismo. Era uma festa que acontecia no dia 31, onde as pessoas ali aproveitavam para fazer caridade. Por quê? No dia 1º é o dia de Todos os Santos. Todos os santos são pessoas que estão aonde? No céu. São pessoas que morreram e que obtiveram, né, milagres ali através da sua intercessão e foram para o céu. São considerados santos. Santa Teresinha, São Francisco, Santa Faustina, Padre Pio. São esses santos. Não é o santo que não é considerado da igreja. Os santos. Seus santos de devoção. Qual é o seu santo? Então, esses santos é que a Igreja Católica Apostólica Romana celebra dia 1º. No dia 2 é o dia de quem? Finados. É quando você vai rezar pelo seu falecido, pelas pessoas, né, da sua família, conhecidos, que você vai rezar pelas almas. Nós não sabemos se a alma do nosso parente está no céu ou no inferno. A gente não sabe. A igreja também não faz essa declaração, né? Porque o fulano, aquele ali foi para o inferno, aquele ali foi para o céu. Não, a igreja não declara. Por quê? Porque só Deus sabe. Da mesma maneira que a gente também não pode colocar todo mundo no inferno, a gente também não pode colocar no céu. Porque a gente não sabe se a pessoa se arrependeu no último momento, se a pessoa não estava em pecado mortal. Até porque nós, católicos, acreditamos que existe o purgatório. E o purgatório é o quê? Um lugar de purificação, aonde se você estiver ali ainda com manchas que precisam ser purificados, ao morrer você vai para esse lugar. E é claro, eu estou falando lugar, mas a gente não sabe como é que é, gente. É só para a gente entender. Você vai para esse lugar para se purificar, porém o seu lugar vai ser onde? No céu. Uma vez no purgatório é o céu, não é o inferno. É o céu. O céu é a sua morada. Você só vai para o purgatório ali, né, para pagar mais um pouquinho dos seus pecados. Mas o seu lugar é o céu. Então, isso é o que a Igreja Católica acredita. E nessa festa que acontecia no dia 31, que era uma festa de caridade, onde as pessoas pobres iam batendo, né, nas portas para pedir doação, e as pessoas já se preparavam. Tinha chamado o pão das almas, que as pessoas davam, né, para aquelas pessoas que batiam as suas portas, e muitos levavam crianças. E daí começou a se distribuir doce, né? Porque a criança estava ali acompanhando, né, a sua mãe, os seus pais, enfim. Então elas ganhavam doce. Porém, essa era uma festa cristã. Dia 31, uma festa da caridade. No dia 1º, rezava para os santos. No dia 2, iam nos cemitérios para rezar pelos falecidos. E daí, nos cemitérios, eles pintavam figuras, né, do inferno ali para poder, de uma maneira tipo lúdica, né, mostrar às pessoas do inferno e se conscientizando. E com o tempo, isso foi se transformando, né, numa peça teatral, né, ali para
para mostrar realmente, né, uma encenação sobre o inferno, justamente para as pessoas irem entendendo essa realidade. Isso era o cristianismo. Porém, os celtas, eles tinham esse mesmo costume, mas diferente. Entende? Diferente. Eles invocavam os espíritos, né? Eles acreditavam que no dia 31, na véspera do dia de Todos os Santos, os espíritos saíam dos cemitérios para tomar posse dos vivos, né? Dos seus corpos. E visitava as famílias e levava as pessoas ao mundo dos mortos. Ou seja, eles acreditavam que o espírito vinha para pegar ali a pessoa viva e levar para o lugar dos mortos, né? Parecendo até uma história de filme. E com isso, os sacerdotes druistas, que são a religião dos celtas, atuavam como médios evocando os mortos. E para espantar esses fantasmas, os celtas tinham o costume de colocar objetos assustadores nas casas, né, para espantar os espíritos. Então eles colocavam caveiras, ossos decorados, abóboras enfeitadas, né? Por isso que tem esse costume nas festas do Halloween, né? Ter aquela abóbora, né? Com os olhos, com a boca, os morcegos, as caveiras, as velas, né? Esses enfeites todos. O termo Halloween surge mais tarde no contato da cultura celta com o cristianismo. Então, os celtas celebravam de um jeito e o cristianismo de outro. E, infelizmente, isso se encontrou e se paganizou, né? Se transformou. Assim como a festa do carnaval era de um jeito e foi se transformando ao longo dos anos, né? Ao longo das épocas, foi se transformando. Se a gente for, para a gente poder entender as imagens, a Igreja Católica tem imagens que a gente venera. Mas no tempo da escravatura, o que aconteceu? Os escravos que não podiam adorar os seus deuses, né? Porque eles traziam essa descendência lá da África. O que eles fizeram? Eles utilizavam as imagens católicas e ali eles botavam o nome dos deuses deles para rezar. Então, quando viam, ele está rezando para o santo. Não imaginava que eles estavam rezando lá para o Deus deles. Então, isso foi sendo incorporado, isso foi mudado, tanto que até hoje é assim. Eles têm as imagens, né? As outras religiões têm as imagens, mas com os nomes diferentes. Se a gente pegar na Bíblia o arco-íris, o que é o arco-íris, né? Um símbolo que Deus deu para Noé, para fazer aliança, né? Salvando a família de Noé. E ela se tornou o que hoje, né? Um símbolo de uma ideologia, de uma ideia contrária à criação de Deus. Então você percebe como as coisas são criadas e ao tempo elas vão se deturpando? É assim o ser humano. Terceiro passo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Ou seja, o demônio está ao nosso redor, tentando nos perder. E é por isso que ele implanta essas ideias, né, de que não tem nada a ver. Porque uma festa que foi se paganizando com o tempo, o que aconteceu? Os celtas tinham os costumes e os católicos também. Veio a reforma protestante, fez uma bagunçada toda e as pessoas começaram a falar assim, não, vamos pegar a festa e vamos botar do nosso jeito. Nem a questão da doação é legal, então a gente começa a distribuir doce. Essa questão de enfeitar a casa igual os celtas faziam, de se fantasiar. E ali eles foram pegando, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, foram pegando essa ideia e transformou, né? Parece que pegou os ingredientes, misturou tudo e é a festa do Halloween. Claro que tem aquelas pessoas, né? Como eu disse, fazem sacrifício e tal. Porém, mesmo que seja uma festa aonde não tem os sacrifícios, que as pessoas só se fantasiam para poder brincar,
tomar refrigerante, comer salgadinho, conversar, né? As criançadas, a criança que gosta ali ficar brincando e tal, porque gosta de se fantasiar, mesmo parecendo tudo inocente, a palavra de Deus diz: sede sóbrios e vigiai. Como que nós católicos, como que nós cristãos vamos aderir a uma festa que é pagã, que tem a sua origem no mal, para espantar espírito, para evocar espírito? Ah, mas não tem nada disso. Mas você tá sendo conivente. O que é ser conivente? O que é ser cúmplice? Você pode não ter a atitude de fazer, mas se você está do lado, você é cúmplice. Não é assim quando tem uma audiência? Aí você viu um assalto. Ah, mas você conhece o assaltante. Você não tinha nada a ver, mas você conhece. Aí vão achar que você é cúmplice. Ou você estava do lado, vão achar que você é cúmplice. É a mesma maneira. A gente não pode pegar uma festa com essa origem, modificá-la do nosso agrado, do nosso jeitinho, né? Para não escandalizar. Mas só pra gente brincar, só pra gente se fantasiar. Você quer festejar? Festeja o dia 1º de novembro. Você quer fantasiar seus filhos? Fantasia de santos. São Bento, São Francisco, Santo Antônio. Olha quantos santos. Menina, bota de freira. Porque quando é no carnaval, o engraçado é esse, né? Olha só como querem afrontar. E a gente acha tão bonitinho. Quando é no carnaval, muitas pessoas se vestem de freira, mas olha como é que se vestem. Aqui no Rio de Janeiro, né, como tem muito bloco, tem um bloco, eu até esqueci o nome agora, mas as mulheres, elas vão vestidas de freira. Só que não é uma freira, gente, igual a gente vê com a roupa cobrindo tudo, não. É uma roupinha curta, né, que eu já vi na televisão, uma roupinha curta. Aí tem o véu, só o véu que tampa. Mas o restante é aparecendo as coisas. Aí tem um nome lá que eu esqueci, agora eu não lembro, né, o nome do bloco. Mas é assim. Fora as escolas de samba, né, que fazem questão agora, né, de colocarem Jesus, de colocarem alguma coisa relacionada ao cristianismo. E as pessoas parecem que acham bonito. Por que que eu e você, que se diz cristão, que se diz católico, ficar aderindo a essa ideia? Sede sóbrios. Sede sóbrios. Ser sóbrio é ser vigilante, é ser coerente. Eu não posso acreditar numa coisa e fazer outra. Eu não posso acreditar que o diabo existe, mas eu ficar fazendo lanchinho com ele, de eu ficar fazendo as coisas que ele coloca no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E é preciso que eu e você vivamos na coerência. Quarto passo, Salmo 90, versículo 4. É ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. O Senhor nos livra das armadilhas do mal. Mas às vezes a gente se coloca nessa armadilha. Por quê? Se a gente sabe que essa festa é pagã e a gente participa, a gente abre uma brecha. E olha, às vezes a gente não tá vendo, né? Não tem nada demais, né? É só uma festa. E aqui eu dou até um testemunho. Há uns anos atrás, né? Eu estava distante da igreja. Eu participei. Não era nem época de Halloween, era uma festa de 15 anos e o tema foi Halloween. E eu fui toda de preto, botei um chapéu de bruxa, né? Tava normal, achava tudo normal. Tinha gente que tava fantasiado, né? Bem mais, bem pior. Mas é um aniversário de 15 anos, não tem nada a ver. Depois que passou a festa, é como se assim passasse um furacão, sabe? Eu só fui perceber isso
depois que eu fui vendo as coisas acontecerem, passou um furacão na vida de todas as pessoas que estavam na festa. Pessoas que divorciaram, pessoas que morreram, pessoas que sofreram falência, pessoas que ficaram doentes, pessoas que foram assim, se entregaram ao mundo do pecado com força, com toda a força. Era uma água e se tornou vinho. Assim, eu vi mesmo a ação do mal. Por quê? Porque foi aberta uma brecha. Foi aberta uma brecha. Quando a gente participa, por mais que você esteja ali inocentemente achando que não tem nada demais, mas tem. Mas tem. Por quê? Porque essas festas, o que predomina, né, a atmosfera que predomina é o mal. Assim, quando você está na igreja, que você está num retiro, que você vai estar no encontro rezando, e ali você sente uma atmosfera da unção de Deus, do Espírito Santo, do amor de Deus ali naquele encontro, naquela pregação, naquela oração, assim também é uma festa pagã. Uma festa que, por mais que não esteja chamando o diabo, mas está ali se oferecendo, está ali abrindo uma brecha, uma porta, escancarando uma porta, dizendo, ó, é por esse caminho aqui que você pode me pegar. A gente não pode ser inocente achando que não. Ah, mas vocês exageram tudo, achando que tudo é o diabo. Você quer se arriscar? É com você, a decisão é sua. Mas a gente não pode cair nessa armadilha. A gente não deve achar que tudo é o diabo, não, mas a gente não pode descartar. E principalmente sabendo quando a fonte de uma festa vem dele. Vem de invocação. Ah, mas a festa que tem na escola do meu filho, no cursinho do meu filho, eles só vão conversar, só vão ouvir música. Hoje é só isso. Na próxima festa já começa diferente. E aí na próxima, e daqui a pouco quando você vê, ele tá trancado ou com o quarto todo preto, não quer mais interagir, porque tudo acontece pequeno. Olha a história que eu contei. Era uma festa que o cristianismo fazia, que o celta fazia de uma outra maneira, e que com a reforma protestante elas acabaram se encontrando e se modificando e se interligando, né? Houve aí uma junção, alguém fez uma junção e pronto, deu no que deu. Então, não acho que é bobeira, não acho que não tem a ver. Uma das coisas que mais se ouve no inferno é isso, né? Não tem nada a ver. Quinto passo, Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. A gente não vê o vírus, né? Na época da pandemia, a gente não sabia como é que era o vírus. E em cada pessoa ele reagia de uma maneira, né? As pessoas que tiveram o Covid, muitas sofreram ao ponto de terem ir para o hospital, né? Ficarem ali entubadas, né? E muitas morreram, muitas conseguiram se recuperar, mas muitas se trataram em casa. Para muitas foi só um resfriado forte, para outros foi só um resfriadozinho que nem parecia resfriado, mas fez o teste e deu Covid. Mas a gente não viu o vírus, não viu. A gente não sabia como é que era que pegava. Simplesmente as pessoas começaram a pegar. O mal é a mesma coisa. A gente não vê. Está espalhado pelos ares. A gente não vê o mundo espiritual, não vê. Mas a gente sabe que existe. Então, se a gente sabe que existe, por que eu vou ainda dar brecha? Por que eu ainda vou abrir portas para essa coisa ruim entrar? Você, como pai e mãe, precisa ensinar os seus filhos. No passado,
O meu filho participou uma vez de um bailinho da alegria, né? Era época de carnaval e teve na escola. E o aviso era, né? A se fantasiar de super-herói ou de profissão. As meninas, eles deram, né, ali as sugestões que você não podia se fantasiar de outra coisa. E realmente foi assim. Brincou, comeu salgadinho, docinho, refrigerante, uma festinha normal. Quando foi no ano seguinte, teve de novo, mas eu não fantasiei meu filho, eu só botei ele com uma roupa de super-herói, com uma blusa, uma camisa de super-herói. Quando foi no outro ano, ele já ficou pedindo que ele queria, porque queria uma fantasia. Eu falei assim, não, esse ano você não vai participar. E aí eu comecei a explicar ele o porquê, né? Eu já estava dando catequese para ele em casa. E ali eu fui explicando. E aí acabou que ele trocou de escola, a escola nova não tem esse tipo de festa, então não me preocupei mais. Mas todo ano, sempre quando é na época do carnaval e na época do Halloween, eu explico por quê. Porque os desenhos, o que eles mostram? Eles mostram porque todo mundo acha normal. Se fantasiar, pedir doce, se fantasiar e comer, e beber, e brincar, e conversar, tudo normal. Só que não é normal. Não é normal. Assim como nós estamos, quando estamos na igreja, a gente reza por um propósito, a gente está ali por um propósito, numa festa aonde a sua origem é do mal, por mais que não tenha nada ali que transpareça o mal, mas faz parte. Está sendo conivente. Ó, eu achei um artigo interessante, eu quero ler um trecho para você. O fato que no Ocidente essa prática se tornou uma forma de brincadeira, embora a festa, ao preservar os mesmos costumes pagãos, permanece a mesma, como o Brasil tem a tradição de adotar todo tipo de festa, né, e aqui modificando, nós cristãos temos que nos afastar de toda forma de superstição, toda prática que impõe que venhamos a nos travestir de Satanás ou bruxo, que são, sem meias palavras, uma forma de invocar o demônio. E aí você pode pensar, não, mas eu não vou me vestir assim não, vou de super-herói, mas volta a falar, a origem é pagã, então não adianta. É a mesma coisa que se eu te desse aqui um doce e colocasse no meio um veneno. Ah, eu vou comer as bordas. A partir do momento que eu coloquei o veneno ali, ele se espalhou. Ele se espalha, né? Como um vírus. Solta ali um vírus, ele se espalha pelo ar. Vai tomar proporções que a gente não sabe. Vamos para o próximo passo. Passo 6. Lucas capítulo 22, do 31 ao 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. O diabo a todo momento quer nos tentar. E esse pensamento de relativismo que entrou com força na igreja, né? Aonde a gente vê que não tem nada a ver, aonde a gente acha tudo normal. E por que a gente acha normal, né? Como é que entrou o relativismo? Porque conta-se ali uma história bonitinha. É assim que as novelas veio fazendo ao longo das épocas. O mal, ele nunca vai se mostrar como ele é. Ele vai mostrando ali aparentemente o bonito. O bonito, bonito. Aí começa a se revelar aos poucos, mas você não percebe. E aí, até chegar ao ponto dele se revelar completamente, ele já te ganhou. Se você deve ter visto, né, ou ouvido falar daquela série Lúcifer. E o que mostra ali? Mostra ali o diabo bonzinho. Eu vi as primeiras temporadas, né? Não terminei, não pretendo terminar. Mas quando eu vi, eu falei assim, gente, mas esse diabo é muito bonzinho. Muito bonzinho. Só que o que você não percebe é que constantemente mostra ali os 7 pecados capitais com força. Mas você não está reparando essas coisas. Você está reparando ali no diabo que é bonzinho, que ajuda policial.
E aí você não percebe. E aí vai passando as temporadas, ele vai se revelando, né? Aí chega o ponto lá de vir um anjo. E aí chega o ponto de vir, aí dá a entender, né? A temporada que eu parei era essa, né? Vem a mãe do diabo lá. Então, a mulher de Deus, é isso? Olha que absurdo. Mas aí você fica assim, nossa, a mãe, o diabo tem uma mãe. Você não para nem mais para considerar a história, de lembrar de Gênesis, de lembrar da Batalha dos Anjos. Você não lembra mais nada disso, mas você está ali interessado na história. E é isso que as novelas vieram fazendo. Vai mostrando ali uma história, vai mostrando ali o sofrimento. E aí quando você vê, você está concordando com o divórcio, você está concordando ali com o relacionamento de casais do mesmo sexo, você está concordando ali com a independência da mulher, o feminismo, com as ideologias. Por quê? Ele vai te revelando ali, ó, não revela para que veio, é aos poucos. Como eu disse no início desse vídeo, o diabo ele quer roubar, matar e destruir. Essa é a função dele. Enquanto ele não fizer isso com cada um de nós, com os filhos de Deus, com a humanidade inteira, ele não vai sossegar. Então, por isso que a gente não pode achar que tudo é normal, normalizar tudo. A gente não pode fazer isso. Passo 7, 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo, o que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Gente, a gente não pode olhar um desenho e achar que é bonitinho, porque infelizmente nos desenhos tá ali a história toda bonitinha, mas vai ter um episódio que vai se revelar. Vai se revelar. Séries. E hoje em dia tá atraindo jovens, por quê? Essa série, né, que é para juventude, né? DPA, agora estreou uma outra, Teodiza, se eu não me engano, que mostra ali tudo à base de feitiço. Aí o jovem, a criança, né, até criança vê isso, vai pesquisar na internet. O que é feitiço? Como faz feitiço? Na minha época, eu tive a besteira de brincar, né? Lá da brincadeira do compasso, do tabuleiro de Ouija, né? Eu fiz essa besteira de brincar, né? Graças a Deus já renunciei a tudo isso. Mas na minha época não tinha internet. Na minha época não tinha livro. Porque hoje em dia tá aí também nas prateleiras das livrarias, né? As sobreviventes. Mas os livros na internet que você pode comprar, que você tem acesso. E aí a criança ouve isso na série, ouve isso no desenho, aí vai lá e procura. Quando você vê, ela já está impregnada disso. Por quê? Porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele se revela aos poucos. Quantas pessoas aí também confundem os anjos com coisas cabalísticas? Quantas pessoas querem fazer uma misturada aí das religiões? Cada uma no seu lugar. E você não pode ser aquele que vai em cada lugar. Não pode ser. Não vem com essa de que, mas lá reza um Pai Nosso, mas lá tem imagem. E daí? O anjo, Satanás, se transfigura de anjo de luz para revelar, para mostrar, para te enganar, para te seduzir, até você cair, até você ceder. 8º passo, 1 Coríntios 6, versículo 12. Tudo me é permitido, tudo no mundo é permitido para mim e para você. Mas a palavra de Deus continua, né? A palavra de Deus é sábia.
mas nem tudo. Uma vez que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Você está fazendo isso? De não se deixar dominar? De não cair em querer comprar, em cair na gula, em cair no sexo desregrado, em cair em superstição, em cair em ideologia, em cair na fornicação, em cair na fofoca, em cair na inveja, em cair no roubo. Você está mesmo se dominando ou você está se deixando dominar? Porque um celular nos domina. Essa caixinha aí retangular nos domina. Porque a gente perde maior tempo vendo coisa inútil. Se você quer usar o celular, veja uma pregação, veja uma live de formação, veja algo útil. Bota aí numa playlist de música. Abastece a sua alma, abastece o seu espiritual. Mas não, você quer ver, sabe o quê? Esses vídeos de 1 minuto. Esses vídeos aí que só tá enganando. E tem mais. Vídeos curtos que têm atraído muitas crianças, muitos jovens a cometerem desafios que têm levado à morte. Desafios que têm levado a coisas do ocultismo. Gente, desenho. Eu já dei esse testemunho aqui, mas vou falar de novo. Meu filho estava vendo um vídeo de letras. É um vídeo que tem um monte de letras de cantando, dançando. E daqui a pouquinho apareceu lá uma letra do mal. Que veio lá, acho que era uma espada, sei lá o que era aquilo. E saiu cortando as outras letras, matando as outras letras. E você só viu o sangue. Quando eu vi, eu fiquei horrorizada. Eu falei assim, tira isso agora. Aí fui, vi, bloqueei lá qual era. Porque o que mais tem é desenho assim. Desenho com os personagens, né? Aí da Peppa, da Patrulha Canina, de Princesa. Esses desenhos aí, né, que ainda estão na moda. Ali, desenhos inocentes, mas que vão e mostram a figura de um monstro. Tanto que há uns anos atrás, e vende até hoje, aquele ursinho azul com os dentes assim. Gente, e teve pai e mãe que comprou isso para filha. Pelo amor de Deus. Você vai dar isso para uma criança. Aí não sabe por que o seu filho não dorme à noite. Não sabe por que ele tem terrores noturnos. Não sabe por que ele acorda no meio da noite assustado. Você não sabe. Você está colocando essas coisas dentro da sua casa. Como eu falei, brinquedos. E brinquedos também voltados para o ocultismo já estão sendo vendidos nas maiores lojas que tem por aí nos shops. E você achando que não tem nada a ver? Que o Espírito Santo possa mesmo te revelar, te incomodar. 9º passo. 2 Coríntios 10, do 3 ao 4. Porque ainda que vivamos na carne, não militamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, mas poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. E como devemos combater o mal? Essa leitura, essa passagem aqui, nesse versículo de Coríntios já fala. Nós temos que saber lutar com as armas que Deus nos dá. Estar buscando a Eucaristia, se confessando, fazendo jejum, lendo a palavra de Deus, rezando o rosário, alimentando a nossa alma com coisas espirituais, lendo livros que edificam, assistindo boas pregações, evangelizando nossos filhos, fazendo na nossa casa uma casa de oração, fazendo a nossa casa um lugar de paz, porque problemas vão vir. Problemas vão vir. Lembre que nós, como cristãos católicos, não podemos nos apegar à superstição. Nós não podemos nos pegar
às coisas do mundo, ao que a novela fala, ao que a televisão mostra, ao que a internet mostra. Nós temos que ser coerentes, sabe? Os santos só se tornaram santos porque eles foram coerentes. Viveram ali o extremo, viveram no extremo de sacrificar, de jejuar, mas eles viveram na coerência. Uma vez que eles tiveram o seu encontro com Jesus, era viver na coerência, é fazer aquilo que é certo. E não de ficar com o pé na igreja e um pé no mundo. Tô com o pé na igreja, mas tô com o pé em outro lugar. Eu tô com o pé na igreja, mas eu faço isso, faço aquilo outro. Porque ninguém tá vendo. Mas Deus tá vendo e vai te cobrar. E vai cobrar também se você é mãe e pai por não estar educando seu filho, sua filha para o céu, por não estar educando seu filho e sua filha para as coisas de Deus. Não é simplesmente falar para o seu filho e sua filha assim, mas você não vai na festa. Esses dias mesmo saiu aí um vídeo de uma música, né, contando a história do Halloween, eu botei para eles. Já na hora eles falaram isso aí. Já falaram assim, mamãe, isso aí é feio, essa festa é feia. Sabe, eles não tiveram nem aquela curiosidade, né? Porque tem uma parte do vídeo que mostra ali, tem um menininho que ele tá fantasiado, e aí daqui a pouco ele tira a roupa e joga a roupa fora. Eles não tiveram nem essa coisa assim, mas eu queria me fantasiar, nem isso. Mas por quê? Porque desde o momento que a gente teve aquela experiência lá atrás de participar de uma festinha que eu vi que aquilo era errado, todos os anos eu vou falando. Se chegar lá na frente, quando eles começarem a decidir por si só, né? Porque por enquanto eles são crianças. Quando chegar lá na frente que eles forem escolher, e eles escolherem ao contrário, eu vou ter a minha consciência que eu plantei a minha semente, que eu fiz o que era certo, que eu ensinei o que era certo. Se depois vai escolher ao contrário, aí já não é comigo. Porque é assim com os nossos filhos. A gente tem que fazer a nossa parte. A nossa parte é educá-los para o céu. E rezar para que frutifique no caminho de Deus. Se frutificar diferente, a gente vai continuar rezando. Mas nós vamos ser cobrados. Passo 10. Gálatas 5. Versículo 17. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e este aos da carne, pois são contrários uns dos outros. É por isso que não fazeis o que querereis. Gente, não tem como eu ser de Deus e frequentar festa pagã. Eu ser de Deus e ouvir músicas que falam de traição, que falam de adultério. Não tem como eu ser de Deus e ficar poluindo a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos com as coisas do mundo. Nós estamos no mundo, mas não podemos nos comportar como tais. Não podemos. A gente precisa ter decisão, como Santa Teresa d'Ávila falava, determinada decisão. Isso não é só para quem é vocacionado. Isso não é só para a vocação, isso é para a vida. Nós temos que ser determinados nas nossas decisões. Porque você escolhe o que comer, o que vestir, aonde viajar, o que comprar. Você escolhe time de futebol, você escolhe partido político, você escolhe o que assistir, o que comprar, o que vender. Mas você não vai escolher também para a sua vida espiritual? Você também não vai se preocupar em dar qualidade para a sua vida espiritual, de fortalecer, de alimentar, de se abastecer? E nós católicos temos sacramentos para, se pecar, confessar. Eucaristia para abastecer. A palavra de Deus para guiar os nossos passos. O jejum, fortalecimento espiritual. O rosário, combate de guerra, combate de oração. Então não vem me dizer que você não sabe o que fazer. É que a gente às vezes tem preguiça. E a gente está tão poluído com a mentalidade do mundo, com as ideologias, com o relativismo, com o indiferentismo. As pessoas que estão indiferentes, tá um caos, mas a pessoa não tá acontecendo nada não. Tá
tendo guerra, mas é lá fora, não é no Brasil não. Ah, teve uma enchente, mas não é no Rio de Janeiro não, foi lá no sul, foi lá em Minas, foi lá em São Paulo, não é no Rio, então por que eu vou me preocupar? Tem pessoas assim tão indiferentes, relativistas, mas querem o céu. Como vai entender isso? Como? Nem Deus explica. Passo 11. Tá acabando, gente. O vídeo ficou longo, mas tá acabando, hein? Passo 11. Mateus 6,13. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Todas as vezes que a gente reza o Pai Nosso, a gente reza essa jaculatória. Não deixa, Jesus, cair-nos no mal, nas ciladas. Por isso que é decisão. Eu e você precisamos decidir para que o Senhor venha nos acudir, que o nosso anjo da guarda nos proteja e que o Espírito Santo nos mostre para que a gente não caia nas ciladas do mal, para que a gente não caia nas artimanhas do maligno, nas suas sugestões, que não sejamos atingidos com as suas flechas, com as suas artimanhas. Então, essa jaculatória do Pai Nosso, né? Ela precisa estar gravada no nosso coração. Não nos deixe cair em tentação. Não me deixa, Senhor, te trair, te negar, de te abandonar, de apostatar da fé. Quantas pessoas estão, gente? Há uns anos atrás, o catolicismo era a maioria. Aí depois, os católicos e os protestantes ficaram no mesmo número. Aí chegou um tempo que os evangélicos, né, subiram, o catolicismo está baixando. Só que há umas semanas atrás eu vi uma pesquisa de que o número de ateus, pessoas que não acreditam em Deus, tá se igualando. Então assim, tá o católico, o protestante e o ateísmo assim quase pegando já e passando os protestantes. E os católicos só caindo, só abaixando. Mas é o que um tempo atrás a gente ficava pensando assim, mas a pessoa saiu da igreja católica e foi para a igreja evangélica. Hoje as pessoas estão simplesmente não acreditando em Deus. Só isso. Passo 12. Tiago 4,7. Eu gosto demais desse versículo. Sede submissos a Deus. Sede coerentes em Deus. Sede de Deus. Resistir ao demônio, ele fugirá para longe de vós. Uma vez que eu sou pertença de Deus, uma vez que eu me declaro como filho e filha de Deus, que adoro o Senhor, que amo o Senhor, que busco o Senhor, eu me submeto à sua vontade, procuro fazer a sua vontade, então eu vou resistir, eu vou lutar para não pecar, eu vou lutar para não cair, eu vou resistir às artimanhas do mal, para que ele fuja de mim. É o diabo que tem que ter medo de nós, não é o contrário. A nossa oração precisa abalar o inferno, não o contrário. Tem um santo que diz, né, Padre Pio viveu isso, que os demônios vinham sempre para atormentá-lo. E aí teve um diabo que falou assim, né, você é muito conhecido no céu. Tanto que teve um exorcista que quando chamou a intercessão de Padre Pio, falou assim, não fale dele, porque ele é conhecido no inferno. Porque sabe da unção e da graça de Deus que tinha naquele santo homem. Então faz tremer o inferno. Assim como São José faz tremer o inferno. Às vezes a gente não está tremendo nada com a nossa oração. Resistir ao demônio. Passo 13, 13º. Lucas 10, versículo 19. Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Essa é a nossa missão. A missão, se uma vez que a gente resiste e combate a tentação, a gente vai pisar nas cobras e escorpiões, a gente vai pisar na trama do mal, vai fazer derrubar essas muralhas com o poder da oração. É com o poder da oração, é com a unção de Deus.
Deus nos dá a graça, nos capacita, mas eu preciso tomar posse, eu preciso estar em estado de graça para poder afugentar o mal, porque se eu tiver brecha, nada vai acontecer, nada. Você pode pegar a melhor oração para fazer, você pode até ir para algum lugar, né, para um retiro, porque vai estar o fulano, vai estar o Beltrano, então lá eu vou orar. Mas se o seu coração tiver brecha, Deus sabe. E o inimigo também, porque se deu brecha, ele entrou. 14º passo, Mateus 5,37. Essa frase ficou muito conhecida como Monsenhor Jonas. Dizei somente sim se é sim, não se é não. Tudo que passa além disso vem do maligno. Eu e você precisamos ser sim ou não. Ser de Deus ou não. Ser da palavra ou não. Não tem esse negócio, eu sou da palavra, mas... eu sou de Deus, mas não tem isso. Não tem o meio termo. Entenda? Não tem o meio termo. Ou é sim ou não. Ou é céu e inferno. Mas tem o purgatório e a coluna do meio. Não, não é coluna do meio. O purgatório é purificação para o céu. Ou é inferno ou céu. Ou é Deus ou é diabo. Entre Deus e diabo não tem ninguém, não. Porque se eu for para o outro lado, nem Nossa Senhora vai poder nos resgatar. Se eu já estiver no inferno, nem Nossa Senhora. Ela vai olhar chorando. O santo vai olhar chorando. Deus, Jesus vai olhar chorando. Mas a gente decidiu. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Deus nos deu livre-arbítrio, mas a gente decide pelo mal. A gente faz as escolhas. Não é Jesus, não é Nossa Senhora, não são os santos, não é ninguém. É você que faz. Então a gente tem que arcar com as nossas escolhas. Sim ou não. Sim, sim, não, não. Como o Monsenhor ensinou. E para terminar, Apocalipse 12, versículo 7 ao 9. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Não é sedutor só de um continente. Não é sedutor só de uma região. É do mundo inteiro. O mundo jaz do maligno. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então nós estamos numa batalha. Nós estamos numa batalha. E aí a pergunta que fica é: de que lado você está? De que lado? Qual é o lado que você tem ficado? Qual é o lado que você tem escolhido? Você tem feito barganha com Deus? Você tem feito joguinho com Deus? Você está jogando com Deus? Com a sua vida de oração? De que lado você está? Esses 15 passos falou muito sobre vigiar, de ser firme, de orar, de ser sóbrio. Que se a gente cumpre tudo isso, o Senhor nos livra do mal, como a gente diz na oração do Pai Nosso. E aí, a gente precisa entender que nós estamos numa luta espiritual. Nós precisamos entender que se dermos brecha, o diabo vai vir com força na nossa vida, na nossa casa. Que ele pode sim nos atacar. Que ele nos ilude, ele nos engana. Ele nos observa. Ele fica ali, ao nosso derredor. Só que, meu irmão e minha irmã, você não é todo mundo, você é filho de Deus. Você é amado de Deus. Você pertence ao Senhor Jesus, aleluia. Então você não é todo mundo. Eu e você precisamos ver como separados. E separados não quer dizer que são os mais bonitinhos, não. Mas são aqueles que se decidiram e que estão ali arrependidos, buscando ali a sua conversão. Os santos viveram essa dinâmica, né, de viver como separados. Não porque eles eram melhores, mas é porque eles eram piores. E por serem piores, eles buscavam a Deus para se converter, para seguir os passos de Jesus, para buscar viver a palavra. Então você não é todo mundo. Até porque Jesus pagou um alto preço na cruz por você.
O madeiro da cruz ficou ali, ó, repleto de sangue, repleto da água, porque ele morreu por você. Então, não é qualquer sacrifício. Foi um sacrifício extremo por você, por mim, que nem merece. Mas ele morreu mesmo assim. E se fosse para fazer de novo, ele faria, porque ele quer que nos encontrar no céu. É no céu que ele quer nos encontrar. Então, por isso que nós não devemos viver na carne. Não viver se moldando aos moldes do mundo. É carnaval, é Halloween, é festa junina agora com um monte de bebedeira. E eu vou bebendo, e eu vou vendo pornografia, eu vou vendo isso, eu vou vendo aquilo outro, superstição, isso, eu vou tendo na minha casa. Você não é todo mundo. Não dê brecha. Não caia no relativismo achando que tudo é bonito, que tudo é permitido. Não, nem tudo nos convém. Nem tudo é para os filhos de Deus. Não caia na falácia de que, mas é porque eu tenho que ser luz em todos os lugares. Mas aí você vai, mas você não converte ninguém. Você não prega. Sabe, já ouvi muito essa história de muitos jovens falando assim, porque eu vou pro Rock in Rio para evangelizar. Mas aí tá lá todo de preto, com a camisa lá das bandas, com bandana na cabeça. Cadê a evangelização? Cadê? Passou longe. Então não vem com essa conversinha. Aí vai pro barzinho. Aí em vez de falar de Jesus, não, tá falando da vida dos outros. Tá rindo das mesmas piadas. Tá indo pro mesmo buraco. Então esse negócio essa falácia de que, porque os filhos de Deus têm que estar em tudo. Não, tem que estar não. Nem em todo lugar é pra você. Pra você contaminar. Porque é isso que acontece. Que é pra se contaminar. Você só vai, se você for para esse lugar, é para se contaminar. É o vírus do pecado que te pega. Por isso que nós temos que ser submissos a Deus. É por isso que, se a gente for submissos a Deus, Ele vai nos livrar do mal e Ele vai nos capacitar, vai nos dar armas espirituais. Mas lembrando que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. E para terminar, de que lado você está? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sei que ele ficou comprido, mas é que para que de uma vez por todas você não caia na festa do Halloween, que os seus filhos não caiam nessa festa, tá? De que lado você está? De que lado, meu irmão e minha irmã? Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo possa vir mesmo te impulsionar a romper com toda a trama do mal, a tudo aquilo que ainda é treva na sua vida, e que no nome de Jesus você seja liberto e possa encontrar a resposta em Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E não cair na armadilha do inimigo, e não cair na armadilha do mal, porque ele é astuto. Ele quer matar, roubar e destruir. E quer fazer isso na minha e na sua vida. Por isso, de que lado você está? Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam e que Nossa Senhora cubra com o seu manto. Que Jesus te abençoe. Fique na paz. Fique na paz. E até o próximo vídeo. Tchau.